Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus, literalmente sobre todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir de levar o carro para abastecer no posto de gasolina. É isso mesmo. Se você quer saber o que nós iremos falar sobre Deus a partir disso, fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Muito bem, então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aqui o seu comentário com mais ideias de vídeo, deixar o seu like e compartilhar. O mais importante, compartilha para quantas pessoas você puder. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que o canal é relevante, que o vídeo é relevante e ele vai mandar para muitas outras pessoas para que elas possam não apenas se inscrever, mas também acompanhar, a falar sobre Deus a partir de todas as coisas. Então, eu quero agradecer nesse vídeo aqui a minha irmã, a Nara, porque há muito tempo atrás ela sugeriu da gente fazer um vídeo sobre coisas do dia a dia. E esse vídeo é literalmente sobre isso, algo do dia a dia, né? É uma coisa bem inusitada que aconteceu comigo recentemente e isso me fez, assim, querer fazer esse vídeo aqui, tá? E é realmente isso, levar o carro para abastecer no posto de gasolina me fez refletir sobre uma reação que dois frentistas, na verdade, tiveram, né? Uma mulher e um homem, eles tiveram uma reação bem semelhantes uma da outra, e é a partir disso que eu queria que nós pudéssemos falar sobre Deus. Então eu vou começar da segunda reação e depois vou falar da primeira reação, né? Porque assim, quando houve a primeira reação, quando eu levei o carro, né, no posto de gasolina para abastecer, houve uma reação e essa reação ela não chamou muita atenção pela reação em si, mas pela uma pergunta que veio por causa dessa reação. Então eu vou deixar essa primeira coisa para a gente falar por último, porque assim, foi a partir dela que eu tive a ideia, mas eu pensei assim, não, mas isso pode ter sido apenas uma reação isolada, né? Talvez isso não aconteça de novo. E aí eu levei de novo o carro para abastecer e aí houve uma reação bem semelhante. Então eu disse, não, realmente é porque não foi uma coisa inusitada, foi algo que realmente acontece e que traz isso para o coração das pessoas. Mas deixa eu parar de enrolar aqui e deixa eu explicar o que aconteceu. Então vamos lá. Eu levei o carro para abastecer e geralmente o que eu faço, né? Se eu for abastecer e pagar em dinheiro, eu olho ali na bomba de combustível, vejo quanto está o litro e eu sempre peço para ele colocar, né, para a pessoa abastecer por litro, nunca pelo valor do dinheiro. Então eu sempre digo assim, olha, coloca tantos litros, e aí eu pego o valor do litro que está na bomba, multiplico pela quantidade de litros que eu pedi para abastecer e já deixo ali separado o valor exato para entregar para a pessoa, né? Então foi isso que aconteceu nas duas vezes. Então eu vou começar da segunda reação. Quando eu fiz isso, né, na segunda vez, já testando para saber se a primeira não tinha sido só um caso isolado, então eu fiz a mesma coisa. Parei no posto, pedi, olha, coloca tantos litros. E aí o rapaz começou a colocar, e aí eu calculei lá quanto dava, né? Vi lá, o valor do litro é X. E pedi para ele colocar X litros. Então multipliquei um pelo outro, já separei aqui o dinheiro e entreguei o dinheiro exato na mão dele. E a reação dele, quando ele contou e viu que estava exato, foi show! Ele ficou muito feliz porque o dinheiro estava exato, né? Estava correto. Não precisou ele providenciar, por exemplo, um troco, né? Ele viu que estava exatamente o que deveria ser e aí ele soltou essa indagação, né? Show! Mas aí, a primeira reação, né, não houve nenhuma indagação de verbal, né, de palavras. Foi apenas uma expressão de alegria.
Mas eu deixei essa para o final, por quê? Porque nesse dia que eu abasteci a primeira vez, que teve, né, que me deu essa ideia desse vídeo, eu tinha ido buscar a minha filha mais nova na escola e eu estava voltando com ela estava no banco de trás e eu estava dirigindo, parei no posto para abastecer, e aí eu pedi para a moça, coloca X litros, né, tantos litros, e ela colocou e eu fiz o mesmo processo. Enquanto ela abastecia, eu calculei, peguei o valor exato e entreguei para ela. A expressão no rosto dela chamou a atenção da minha filha, que me fez a seguinte pergunta: pai, por que ela ficou tão feliz? E ela ainda disse assim: foi porque o senhor está abastecendo aqui ou porque o valor estava exato? E aí eu disse para ela: foi porque eu dei exatamente o valor que era para ser. Ela não precisou trocar o dinheiro, ela não precisou fazer nada disso. Mas a expressão no rosto da moça, né, de felicidade, porque eu tinha dado o valor exato, o valor que deveria ser, chamou a atenção da minha filha, que fez essa pergunta. Então, como é que a gente pode falar sobre Deus diante de uma situação dessa, né, do dia a dia, de colocar gasolina no nosso carro, né, no nosso veículo? É que, no fundo, as pessoas, elas ficam felizes quando as coisas são como deveriam ser. Elas ficam felizes quando a coisa é certa, entende? Quando aquilo que deveria ser é exatamente o que está sendo. Elas não ficam felizes quando as coisas não são como não deveriam ser, né? Muito embora nós, seres humanos, de modo geral, a gente acabe não fazendo, não exercendo na prática as coisas como elas deveriam ser, mas a gente fica feliz quando a gente vê que as coisas estão sendo como elas deveriam ser. E aí isso me faz refletir, porque Deus, ele criou as coisas na sua total perfeição. Quando nós estamos lendo, por exemplo, o livro de Gênesis, a gente vai vendo que Deus, ao criar todas as coisas, ele mesmo vai dizendo: e viu Deus que isso era bom. Né? Deus viu que o que ele havia criado era bom. Deus criou as coisas na sua maneira exata de ser, na realidade das coisas, ou melhor, como elas deveriam ser. O que estraga tudo, o que corrompe tudo é justamente o pecado. E isso nos faz lembrar de um texto de Eclesiastes, se não me engano, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, quando diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. E lembrando desse texto, né, pensando nesse texto, a eternidade, ou na eternidade, as coisas, elas serão como de fato elas devem ser. E os homens ficam muito felizes quando eles veem as coisas sendo como de fato elas são. E na eternidade elas serão, ou melhor, elas voltarão a ser como no princípio Deus criou. Elas serão ou voltarão a ser como de fato elas devem ser. E isso é algo que Deus coloca em nosso coração. Deus coloca em nosso coração esse desejo pela eternidade, porque nós no fundo sabemos que a eternidade, o jardim do Éden, aquilo que deveria ser, aquilo que era no princípio, é isso que deveria ser o mundo, é isso que deveria ser a nossa vida. E quando a gente vê resquícios, né, sombras de coisas que deveriam ser, isso nos alegra. E se as coisas pequenas desse mundo, quando elas acontecem como deveriam ser, nos alegram, imagine como nos alegrará quando chegarmos na eternidade e vermos as coisas como de fato elas deveriam ser. Isso vai não apenas nos dar uma expressão de alegria, isso não apenas vai nos fazer ter uma interjeição, né, de alegria, verbalização em palavras de alegria, mas isso encherá o nosso coração de alegria, porque nós iremos estar vendo as coisas como elas deveriam ser, principalmente a nossa relação com o nosso Deus, que é isso que deve ser a nossa união com o nosso Deus
em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário aqui sobre o que você achou do vídeo. Comente também mais ideias para vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau.